porque vaza tudo. Entendi. E aí, quando você vaza, você perde água e perde pressão. Então, chega em menos lugar ainda, porque o cara não tem pressão para chegar lá. Aí você abre a torneira na sua casa, Não cai a água. água, pum, 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 pum. Então, assim, eles estão quebrando tudo, as cidades todas, para refazer o que existe. Entendi. Mas tá rolando isso, Tá então? rolando. Não, tá rolando. Entendi. Tá rolando, Legal, tá legal. rolando, é. Não, é assim, é que eu falo dos impostos, porque, por exemplo, a gente tem um imposto sobre indústria. O imposto sobre indústria é insano. Não, É insano. isso- Você cobra antes é. dele vender a parada só porque ele fabricou. Como assim? Tá ligado? Não, investimento, você não deveria pagar imposto. Se você quer construir uma empresa, vou montar lá uma fábrica, botar parede, botar máquina dentro, você não devia pagar nada. Sim, claro. Que você pague Tinha, inclusive, benefícios fiscais. exatamente. Isso não existe. Né? Porque, cara, eu estou gerando capacidade produtiva para gerar emprego, gerar renda. Eu sou punido por investir. Eu vou pagar... Lá fora, em alguns países, esse cara não só não vai pagar esse imposto, como ele não vai pagar imposto pelos primeiros anos de fabricação da fábrica dele. Por ele ter investido pra caralho. Por ter investido que ele ainda não está tendo lucro, né? Uhum. Então, assim, não é... Porque tem lá fora também imposto sobre consumo. Então, assim, não é que ele não está pagando imposto de renda de pessoa jurídica, porque aqui também não paga se ele não está tendo lucro. Uhum. Mas ele não paga nenhum imposto sobre consumo do que ele está produzindo ali, porque ele ainda Dos está... materiais que ele compra. porque... Porque ele está ainda gerando... Está tendo prejuízo ainda. Pode crer. Tá. Aí o Estado entende que isso é um momento onde ele tem que dar uma abertura. Uma folga e tal para ele investir. Então, assim... Então, essas coisas têm que mudar. Então, Não, tipo, a gente tem, nunca vai tem. desenvolver uma Não, malha isso não- industrial gigantesca enquanto os caras têm que... Isso não mudou. Você tem toda a razão. O ponto é que o Brasil ele tem um potencial grande de ser um produtor para exportar, para substituir importação e tudo mais. E aí, sem uma reforma tributária relevante, eu acho que dificilmente vai chegar lá. Exato. Mas a gente tem um mercado consumidor interno muito grande e que ainda tem um potencial de crescimento não só populacional, mas principalmente de poder de consumo muito grande. É que o país ele não pode se contentar em ser só consumidor e Não. vendedor de commodity, entendeu? Eu concordo, mas se você não consegue resolver uma parte, você resolve a outra. Mas estou falando para o mercado interno, consumidor. Aqui, se você para de comprar isso aqui lá de fora, você começa a produzir aqui dentro, Seria... porque é mais barato, quando você começa a ter cabotagem, que eu falei do navio, ou o trem para te entregar, começa a ser mais barato produzir aqui dentro. E aí, Não, você, com certeza. e aí você começa a substituir importação ou produzir coisas novas aqui, ou até mesmo inventar novas indústrias, né? E a gente está começando a fazer isso. Então, acho que assim, tem um lado do custo do Brasil que você tem razão. O Estado, enquanto ele for inchado e pesado, o custo do Brasil nunca vai ser igual ao lá de fora. Isso porque o imposto é alto, né? E não é só o imposto. Você tem a fiscalização, você tem a cobrança das coisas, você tem tudo isso. Mas, enquanto a gente não resolve isso, a gente está resolvendo o outro lado do custo do Brasil, que é o custo logístico, que é o custo de infraestrutura, que isso é super importante também. Sim, sim. Entendeu? Mas eu entendo, eu concordo pra caralho com você, eu concordo com tudo que você falou. O problema é que a gente tá perdendo tempo, cara. Tá. O mundo tá entrando numa nova revolução, tanto geopolítica quanto tecnológica. Daqui a pouco a gente vai ter fábricas totalmente automatizadas por robôs e inteligência artificial. O Brasil sequer começou a engatinhar nessas indústrias. E o que vai acontecer daqui 20 anos, quando a gente fica focando nessas outras coisas que são importantes, eu não discordo de você, mas o que acontece com o Brasil, com a nossa posição no mundo, quando a gente não produz nada refinado, nada, a gente não refina gasolina, a gente não tem indústria de robótica, a gente não tem indústria de inteligência artificial. Não, você tem toda A gente razão. vai trabalhar para os chineses, Não, isso? mas quando você começa... Vamos lá. Eu concordo contigo que a gente está, na verdade, corrigindo um problema do passado. A gente não está acelerando para frente. A gente está lá atrás. A gente não está construindo um país de verdade. Não, a gente é retardatário, está conseguindo diminuir a distância para os países que estão na frente. Você tem toda a razão nesse ponto. Mas o meu ponto é que, quando você começa a falar, peraí, eu tenho uma indústria um pouco mais eficiente porque o custo do Brasil diminuiu. Aí você começa a produzir, talvez não a robótica especializada que você está falando, mas eu começo a produzir o semicondutor aqui. Eu começo a produzir a pecinha aqui. Aí eu começo a produzir isso. Por quê? Porque está começando a ser mais barato. Daqui a pouco, a empresa que vai falar, peraí, eu tenho mercado consumidor no Brasil também. Não vai ser, a gente não vai ter uma Samsung aqui. A gente não vai ter uma Apple aqui. A gente não vai ter uma empresa
Desse nível brasileiro? brasileira. Isso é triste, né? Não, se a gente não evoluir como você está sugerindo. Ah, tá, entendi. Mas a gente vai ter talvez a fábrica desses aqui no Brasil para atender o mercado consumidor brasileiro. Claro, e a gente se mantém como colônia, né? É isso. Entendeu? Mas é Pelo melhor. menos vamos ser uma boa colônia, Não, né? mas o meu ponto é que é melhor do que hoje. Que hoje a gente não tá. Já está um pouquinho melhor, mas ainda está distante de ser o ideal, porque a gente está importando esse produto. Sim, sim. Entendeu? A gente está trazendo lá de fora. A gente começa a ter competitividade para produzir aqui. Claro, não, é o primeiro passo. É o primeiro importante, passo, é isso. importante. Mas aí quando você começa a produzir aqui, você começa a ter ganho de escala para começar, inclusive, a ter inteligência aqui. Que foi o que aconteceu na China. Eles começaram a produzir as coisas Isso. básicas lá, a China cresceu. Por aí, exatamente. E aí ela começou, agora tá indo pra Lua, fazendo reator de fusão, umas paradas muito loucas. E aí você começa a pensar, pô, peraí, se eu tenho um engenheiro, se eu tenho uma fábrica aqui de robótica, tudo bem, é só montagem, só a fabricação, não tenho inteligência aqui, não tenho pesquisa aqui, não tenho o quê, mas peraí, eu começo a precisar de engenheiro. Uhum. Aí eu vou lá e monto uma universidade Pra formar esse engenheiro. para formar esse engenheiro. Peraí, como eu começo a montar uma faculdade e fazer isso, metade vai trabalhar na fábrica, a outra metade vai criar uma startup e vai montar a própria empresa. E aí vai pegar as coisas de lá de fora, fazer engenharia reversa, aprender a produzir aqui no Brasil. E vai criar o próprio robô brasileiro. Então, assim, dá para chegar lá mesmo com essa merda desse sistema tributário. Mas o caminho é muito mais difícil. Não, sem mudar o tributário a gente não vai. Não vai acontecer, não vai virar. É matemática. Como é que a gente vai produzir um produto mais barato para competir no mercado internacional se a gente coloca vários preços, várias barreiras artificiais no preço por causa do Estado? A gente está com uma vantagem hoje, que é a taxa de câmbio, né? Tem essa vantagem, mas aí a gente tem 13% de juros, né? Que já corta qualquer vantagem possível. O jogo é muito mais complexo, né?